Boa tarde, pessoal. Aqui é André Luiz da Taboafra e da Feijoada de Ogum. Super emocionado em estar recebendo essa grande mulher, essa Oxum que brilha, Claudinha Alexandre. A gente trouxe para conversar aqui um pouquinho, para falar do seu livro, esse livro que tá aí um fervor aí, principalmente aí nas rodas de samba. Sua bênção, axé. Abençoada seja hoje e sempre. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Pode blé, né? Pode blé, pode blé. Coisa poderosa, né? Pode blé, é uma coisa forte. Vou falar do meu livro, né? Esse livro que tem uma importância muito grande, né? Porque eu sou jornalista, formada em comunicação social, final da década de 80, e tenho toda uma relação com o samba, né? Eu tenho uma coisa que assim, aquela perseguição de destino com relação ao samba. E com os orixás, né? E com as religiões e as tradições de matrizes africanas. Eu digo que não podia ser diferente. Eu nasci numa casa em que meu pai já era iniciado no candomblé. E nasci num dia muito simbólico para minha família. Eu nasci no dia 16 de agosto, numa segunda-feira. Num dia em que ele estava fazendo a obrigação dele. Tinha que ser, né, do santo. Não tinha como fugir. Eu não tive escolha. E durante toda a minha infância, que eu passei na divisa de Taboão da Serra, minha casa é metade de Taboão, metade de São Paulo, um fundo musical que reunia a família era o samba. E quando eu me formo em comunicação social, já estava na Umbanda, porque primeiro eu vou para a Umbanda, depois sou iniciada no Candomblé, mas o nosso terreiro é de Umbanda, sim, da minha família é de Umbanda e a minha família é de Santo no Candomblé. E quando eu me formo em jornalismo, final da década de 80, meu primeiro emprego era numa rádio que o programa era de samba. E com o ícone, um papa do samba de São Paulo, que era Evaristo Carvalho. Samba pede passagem? Não, era a Rede Nacional do Samba. O samba pede passagem é Moisés Arrocha, que hoje eu também sou colaboradora na Rádio USP. Eu cresci ouvindo o samba pede passagem. Ele é um grande mestre. Um beijo, Moisés Arrocha. Mas ali nas mãos do Evaristo, ele me apresentou para um mundo negro que eu só ouvia falar dentro de casa através das músicas, que foram os territórios das escolas de samba. Como jornalista, eu fiz muitas coberturas do Carnaval de São Paulo, acabei me especializando no assunto carnaval e vendo as similaridades dos sambas, dos terreiros de samba, das quadras das escolas, com os terreiros de candomblé, da Umbanda que eu frequento, que na verdade é hoje a minha religião. Eu tenho dupla pertença, né? Mas eu sou do axé, então eu sou do candomblé e da Umbanda. E aí quando eu começo a adentrar no universo do candomblé, através dessa herança que eu acabei herdando da minha casa, do meu pai, eu começo a ver mais similaridades ainda daquela história que eu contava no rádio, que eu escrevia no rádio, com a vivência religiosa. E aí eu vou para a ciência da religião, eu fiz especialização, mestrado, e agora eu estou defendendo o doutorado agora no mês de novembro, para juntar e para dizer que entre as falhas, né, as ausências que a gente tem de uma história bem contada do negro, falta contar a história da fragmentação entre os terreiros do samba e os terreiros de candomblé. Porque tem toda uma ligação, né? Tanto os terreiros quanto as quadras de escolas de samba, existe, eu acho que qual é a escola de samba, qual é o terreirão que não tem essa ligação tão forte? Ligação religiosa. Eu digo que dois territórios potentes de matriz africanas, mas que guardam essa história da ligação do povo negro com ancestralidade, são os territórios das escolas de samba e dos candomblés, das umbandas e das quimbandas. Eu acho que assim, eu consegui, a partir desse livro, da minha pesquisa na universidade, juntar esses dois fragmentos que foram separados por conta da opressão, do processo histórico desigual, da nossa questão racial, que oprime, que persegue e que por um bom tempo deixou a nossa história no lapso, né? E dentro desse lapso está a separação que foi feita com essa ritualidade, essa festividade que a gente vai encontrar. Se a gente encaixar, eu sempre digo, são duas peças que se encaixam muito bem quando você encaixa um terreiro de uma escola de samba com um terreiro de candomblé. É incrível como você vai encontrar ritualidades similares. E aí está nesse livro que é Orixás no Terreiro Sagrado do Samba,
Exu e Ogum, Oxum, minha mãe, Exu e Ogum no terreiro da Vai Vai. E aí, a escola de samba Vai Vai passa a ser um grande território da minha pesquisa, porque é a escola de samba em São Paulo mais negra que a gente tem. Sim, sim. É uma escola de samba que ela surge no território ali da Bela Vista, e a partir da Bela Vista é formado esse território negro no centro da capital, por famílias negras. Até hoje é a escola de samba que mais teve presidentes negros. Eu acho que a escola de samba, literalmente, além de ser, claro, uma escola de samba de tradição, é uma que está ali literalmente enraizado a negritude, né? Exatamente. Onde basicamente num bairro boêmio, né? Onde que é o berço também da negritude, né? Para quem conhece ali a Bela Vista, ou o Bexiga, como a gente chama o bairro onde foi fundada a escola, eles estão numa rua chamada Rua São Vicente, até agora, 2021, a partir de 2022. Começa a nova obra e aí a escola passa a funcionar na rua de cima, que é a Marques Leão, mas ali na Rua São Vicente é exatamente um local de extensão de um antigo quilombo, chamado Quilombo da Jabaquara. Esse Quilombo de Jabaquara, ele vai até a Serra do Mar e aí já começa a Baixada Santista. Essa era a extensão que tinha o Quilombo. E muitos escravizados ali da Avenida Paulista, que é perto dali do bairro da Bela Vista, muitos escravizados fugiam para aquele quilombo e ganhava a Serra do Mar. Então ali é um território negro que guarda muito dessa ancestralidade e está guardado nessa comunidade da Escola de Samba Vai Vai. E foi riquíssimo levantar não só a história, essa religiosidade, esse sistema religioso, porque se você vai num dia de calendário religioso que a escola tem, você pensa que está num terreiro de candomblé. E a Vai Vai, ela consegue fazer esse diálogo sem a conversão, né? É exatamente natural para ela ter dentro do território de festa, de carnaval, a presença e os elementos das tradições de matrizes africanas, e não é só do candomblé, porque assim, se você vê os altares que tem na escola, eles remetem à Umbanda, porque tem as imagens de santos católicos. Então a gente vai ter o São Jorge, que está associado ao Ogum, que é o patrono da escola. A gente vai ter ali umas 3 imagens gigantes do São Jorge no cavalo. A gente vai ter uma grande imagem de Cosme e Damião, que representa uma associação com Orixá e Beijo, com os orixás gêmeos. A gente vai ter uma plataforma para Nossa Senhora Aparecida, sincretizada com Orixá Oxum. Então a gente tem uma religiosidade afro-brasileira, mas o candomblé é muito presente, porque ali tem o quarto de santo, né? Então, eles dizem que Ogum come ali. Ogum come ali. Então, quer dizer, então são tanto a Umbanda quanto o candomblé, elas se encontram no território da Vai Vai. Por isso que eu digo, é um terreiro sagrado do samba, né? Porque não é só o samba, porque o sambista, quem conhece o sambista, quem é sambista como eu, sabe a devoção que a gente impõe quando a gente tem a relação com as escolas de samba, e lá também tem a devoção a esses santos. Eles intercruzam a devoção à Nossa Senhora Quirupita, que passa a ser a santa devota dos italianos que chegam depois dos negros ali na Bela Vista. Que também está ali literalmente lado a lado, né? E que está dentro, porque muitos componentes da escola de samba fazem parte da pastoral afro da Nossa Senhora Quirupita, e muitas baianas da ala das baianas fazem parte das missas afros e da festa da Quirupita. E as mamas da festa da Quirupita saem na ala das baianas. Então, assim, eles fazem um composto cultural muito interessante. Inclusive, alguns pesquisadores chamam o Bexiga de bairro afro-italiano. Só que eu digo, ali é um bairro afro. Italianos chegou depois e disputaram. Foi muito difícil. A cultura italiana, quando chega ali no Bexiga, ela disputa muito espaço com os negros. Tanto que quem fica mesmo ali e dá a característica para o bairro de bairro italiano, eles dizem, são os italianos mais pobres.
Os italianos donos dos casarões, que mudam a configuração arquitetônica ali do bairro, eles vão pro bairro da Moca. E no bairro do Bexiga fica o congraçamento dos italianos. Fica literalmente a classe mais baixa, né? Exatamente. Aí chegamos no seu livro. Chegamos no livro. Chegamos no seu livro. O que o seu livro, esse livro em si, traz aí com os terreiros, essa configuração com o samba, é maravilhoso. Com o carnaval? Orixás no terreiro sagrado do samba, Exu e Ogum no candomblé da Vai Vai. Primeiro quero dizer como é que ele nasce. Eu tenho um enredo com Ogum maravilhoso, né? Tem. Ele nasce em 2011, eu vou para a academia em 2012, mas em 2011 a Vai Vai ela é campeã do carnaval. E o enredo era em homenagem ao maestro João Carlos Martins, chamava A Música Venceu. E assim que veio o resultado, o presidente era o Neguitão, um filho de Ogum. Assim que veio o resultado, em rede nacional, o Neguitão agradece a Ogum. E virou meme, e foi para todas as emissoras. Eu agradeço ao meu pai Ogum e toda a comunidade que fez esse carnaval em nome, e a ele eu ofereço esse carnaval. Então, quando ele diz isso, já me chama a atenção, né? Porque até ali, muito do que a gente vê no carnaval e da presença do orixá no carnaval era alegórico, né? Na minha visão, inclusive, de jornalista. E aí, quando eu for para a ciência da religião, eu falo assim, eu quero levantar exatamente aquela frase do presidente Neguitão agradecendo a Ogum em nome da Vai Vai. O que tem ali? Eu sabia de uma relação com o Exu, mas era muito escondido, né? Aí eu defendo esse projeto na especialização e vou estudar a relação das escolas de samba com as religiões afro-brasileiras, sabendo que isso é uma história muito conhecida no universo do Rio de Janeiro. Sim. Escolas de samba como Mangueira, Portela, Império Serrano e entre outras, nasceram acolhidas por Ialorixás e Babalorixás, inclusive as baterias tocando os toques alusivos aos orixás, como por exemplo a própria Mangueira, Sim. que tem lá o Oxóssi, a Portela, o Ogum. E aí eu falei assim, bom, se essa história tem no Rio de Janeiro, eu vou fazer essa pesquisa. E aí saiu a pesquisa onde eu digo, tem muita relação as escolas, a cultura das escolas de samba com dos terreiros de candomblé. E encontrei na escola de samba Vai Vai, além desses altares, essa relação religiosa muito forte, culto, né? A Exu e a Ogum. Exu foi assentado ali naquele terreno, que é uma encruzilhada. E depois chega o Ogum, eu falei, eu vou contar essa história. Daí eu defendi a especialização, voltei no mestrado para falar que tipo de candomblé é aquele que estava ali, que tem o Babalorixá e faz xirê e toca para Ogum e o calendário religioso. E o livro conta a história das religiões afro-brasileiras se encontrando com as manifestações carnavalescas. Sim. A Vai Vai como modelo, toda a história da Vai Vai, como é que chega o Exu, as histórias com o Ogum, como é que aquele terreno foi consagrado a Exu, aquela encruzilhada, e as festas religiosas. Uma das festas que eu cobri 2 vezes foi a procissão e a feijoada de Ogum. Nossa! Tá tudo aqui no livro. Gente, sai é pela fantástico. editora Aruanda, né? Editora Aruanda. Gente, é um livro realmente assim, que você não consegue simplesmente ler. Eu vou passar vários dias lendo o livro. Não. É um livro do qual você mergulha dentro, literalmente, das quadras das escolas de samba. Para as pessoas não assustarem, esse é o meu segundo livro sobre a Vai Vai. O primeiro era um livro de arte, que conta a história. Esse livro é um livro de dissertação, foi a pesquisa que eu defendi no mestrado. Ele tem boa parte da pesquisa, porque a editora quis que fosse um livro que ficasse com uma cara de pesquisa acadêmica. Sim. E a história da Vai Vai. Então, quando você fala você mergulha, é porque eu trago autores, trago conceitos. Eu realmente junto esses 2 fragmentos. Editora Aruanda. Onde é que a gente encontra, Claudinha? No site da Aruanda. Site da Aruanda? aruanda.com.br. Suas redes sociais? @claualex16 ou Claudinha Alexandre. O rádio me trouxe Claudinha Alexandre e fica como Claudinha Alexandre. E eu quero mandar um grande alô para os meus filhos do terreiro. Terreiro Tupinambá, terreiro... Ah lá, ó a filha dando tchau. Terreiro de Umbanda Liberdade Tupinambá, que fica em Paraty. E eu tenho também aqui em São Paulo, Securi, que fica na Vila Romana, em São Paulo. As redes sociais são Securi, @Securi por amor e por escolha.
Pessoal, assim, eu tô realmente muito feliz em estar conversando, tendo esse bate-papo com a Claudinha Alexandre. Eu já falei pra ela que eu sou extremamente apaixonado pela vivência dela e pela história dela. Muito obrigado. Aí eu que agradeço, Pai, sua bênção. Abençoada seja hoje sempre. Os caminhos. E nossa mãe Oxum nos mergulhe sempre hoje em dia com essa felicidade. Ora aí eu. Ora aí eu. E esse foi um bate-papo aqui com o André Luiz, eu da Taboafro, e a grande escritora Claudinha Alexandre. Um beijo. Obrigado.